Igreja, eu quero falar um pouquinho dessa presença de Deus. A presença de Deus, ela é muito bom de ser sentida, ela é muito bom de se mergulhar, ela é muito bom de se viver. Quem já pôde sentir a presença de Deus, diga amém. Quem de verdade já sentiu um toque da presença de Deus sobre a sua vida, diga amém. E igreja, a presença de Deus, ela muda o ambiente, ela muda, sabe, a nossa forma de enxergar, ela muda a nossa forma de ser. Eita, que presença é essa, Deus? Que presença é essa que pega um homem e uma mulher só para mostrar: eu sou aquele que continua operando, realizando. Tem um Deus que quer realizar algo em você. Você crê, igreja? Que tem um Deus que quer te pegar de uma forma extraordinária, de uma forma tão peculiar, que é só Ele que faz isso em nós, igreja. Ele tem esse poder de mudar tudo. Você já ouviu aquele louvor que fala: e quando tu chega, fica tudo colorido. Você sabe? Vai deixar eu desafinando sozinho aqui? Misericórdia, irmão. Faz outra vez. E o quê? Eu acho que tem que ficar as meninas que cantam aqui junto comigo. Como na primeira vez. Porque quando a presença dele entra em um lugar, ela faz o que ninguém pode fazer. Quando a presença de Deus, ela entra na vida de um homem, de uma mulher, de um jovem, ela muda o que precisa ser mudado, igreja. Igreja, quantos aqui tem amigos, colegas, pessoas que saem? Você gosta de sair de vez em quando? Eu gosto, meu irmão, né? É bom demais. E tem uns ambientes que a gente entra que é diferente, não é? Tem ou não tem? Tá acordado aí, Viver Church? Ai, glória a Deus. E tem ambiente que é diferente. Tem pessoas que carregam consigo uma atmosfera. E sabe, eu preciso te dizer essa noite que você precisa ser muito seletivo aos ambientes que você entra, aos ambientes que você frequenta. Ai, pastora, Deus que me livre. Deus fala que não pode fazer acepção de ninguém, que não pode excluir ninguém. Ei, eu não estou falando sobre acepção. Você realmente, eu sou uma pessoa que conversa com todo mundo. Não importa quem seja, é da igreja ou não é, é crente ou não é, frequenta ou não frequenta. Só que quando se diz a respeito de ambiente, eu preciso aprender a ser seletivo. Você pode pregar para todo mundo, você pode conversar com todo mundo, você pode entrar em muitos lugares. Mas eu quero dizer para você que os ambientes, ele tem o poder de nos contaminar ou de nos abençoar. Você estava já num ambiente com amigos, com colegas, ou às vezes num ambiente de trabalho, e você falou aquele dia: tá pesado hoje aqui o ambiente. Sim ou não, igreja? Né? É um ambiente meio diferente. O patrão tá bravo hoje. Chegou alguém lá que você, nossa,
Não tem pessoa que começa a conversar com a gente. Você já saiu de conversa que você fala assim: "Uf, que peso, eu tô tão cansada de ter conversado com aquela pessoa. Eu fiquei tão sobrecarregada." Mas tem também pessoas que a gente entra em ambientes e o ambiente começa, sabe, o ambiente estava tudo meio que morno, meio borocochô. Mas tem pessoas, tem um amigo ou não tem um amigo que chega e muda o ambiente que você tá? Tem uma pessoa que chega e ela muda ou não muda o ambiente que você tá? Alegra, coloca pra cima. Ei, vamos sacudir. Ei, vamos celebrar. Ei, anima, reage, irmão. E aí a gente começa a mudar. E você fala assim: nossa, eu estava tão para baixo, mas essa pessoa chegou celebrando. Essa pessoa chegou animada. E eu me animei. Então olha o poder que tem ambientes. Olha o poder que tem um ambiente. Ele tem o poder de nos aproximar de Deus. O ambiente tem o poder de nos achegar a Deus, como também tem ambientes que têm o poder de nos afastar de Deus, igreja. E nós precisamos, sabe, se preocupar. Qual ambiente em que eu tenho colocado a minha vida? Qual ambiente que eu tenho inserido a minha história? Sabe por quê? Às vezes a gente acha que não tem nada a ver, tá tudo certo. Não, irmãos, tem ambientes que têm roubado o seu coração. Tem ambientes que têm roubado o teu propósito de vida. Tem ambientes que têm deixado você tão fraco espiritualmente. Tem pessoas que encostam na gente e deixam a gente tão mal, ao ponto da gente não querer fazer mais nada da nossa vida. Por isso que nós precisamos aprender o que? A ser seletivos. Por isso que a gente precisa saber muito bem aonde queremos estar, aonde queremos andar. Mas, meu irmão, quem sente a presença de Deus tem o poder de caminhar com Ele e de mudar a atmosfera, e de mudar ambientes, e de trazer a glória de Deus. Eu tenho certeza que essa noite Deus veio aqui para lembrar você que Ele não se esqueceu de quem você é. Ele não se esqueceu de quando você ia para o secreto. Ele não se esqueceu de quando realmente nada mais importava a não ser você e Ele, mais ninguém. A não ser você e Ele, mais ninguém. Quero que você acompanhe comigo 1 Samuel capítulo 16. Diz assim a palavra de Deus no verso 1. O Senhor disse a Samuel. Samuel, igreja, era o grande profeta de Deus. Era um homem muito usado pelo Senhor. E é muito importante eu e você aprendermos a ser usado por Deus. Porque eu não acredito que Deus levanta um homem, levanta uma mulher, te coloca num trabalho, te coloca para ser pai, te coloca para ser mãe, te coloca para ser amigo de alguém e não fazer a diferença onde você estiver. E a Bíblia fala com Samuel. O Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Igreja, é bom demais sentir a presença de Deus.
Mas é muito ruim quando nós não sentimos mais ela. É muito ruim quando nós não temos mais temor diante da palavra de Deus. É muito ruim quando as palavras que saem do altar já não fazem mais efeito na nossa vida. É muito ruim quando a gente ouve e a gente fala assim: ai, estou cansada de ouvir essa história. Porque muitas vezes a palavra de Deus, ela deixa de fazer efeito em nós. E a Bíblia fala que Saul era rei de Israel. Ei, eu quero dizer algo para você. O Senhor te designou para um propósito. O Senhor te designou para um destino. O Senhor te designou para viver uma vida em abundância. Mas por que será que tem vezes nós não estamos vivendo uma vida em abundância? Nós não estamos vivendo uma vida de temor. Nós não estamos vivendo uma vida de sentir de verdade quem Ele é. Igreja, Saul foi nomeado para ser rei. Sabe o que acontece com a gente? A gente se acostuma tanto com aquilo que a gente faz no nosso dia de domingo, que às vezes isso deixa de ser algo bom para você. Que isso você troca por qualquer outra coisa. Que esse momento aqui tem muitas vezes que não vale de nada. Saul foi levantado pelo Senhor. Eu duvido, igreja, que Deus erra nas suas escolhas. Eu duvido que Deus erra nas promessas que Ele faz. Eu duvido que Deus erra no chamado que Ele nos entrega. Eu duvido. Porque Ele é fiel, justo e verdadeiro. Aí Ele fala assim: olha, Samuel, eu rejeitei Saul. E sabe por que Deus rejeitou Saul, igreja? Porque às vezes nós estamos tão orgulhosos, tão cheios de nós. Às vezes nós estamos, sabe, tão cheio de vaidade. E nós não nos damos conta de como Deus tem rejeitado as nossas atitudes. E Saul perdeu o seu lugar, por quê? Porque Deus falou assim: olha, Saul, vocês vão vencer essa peleja. Ei, se tem alguém que acredita em você, igreja, se tem alguém que dá valor para você, se tem alguém que te enxerga quando ninguém te enxerga, se tem alguém que te vê quando ninguém vê, se tem alguém, sabe, que te valoriza como ninguém, é esse Pai que você não vê, mas que você conhece, mas que você sente. Ele falou para Saul: Saul, vocês vão vencer essa guerra. Ei, Deus muitas vezes está olhando para mim, para você, e está dizendo: ei, você vai vencer essa peleja. Você vai vencer essa situação. Você vai vencer esses obstáculos. Olha, mas preste atenção, quando você vencer, não pega nada desse povo. Não pega os animais. Não pega os pertences de valor. Não leve nada consigo, Saul. Apenas acabe com tudo. Mas o que Saul fez? Saul foi embora dessa peleja, matou a todos, mas pegou todos os pertences de valor e levou para o meio do seu povo. Chegou lá, Samuel chega diante dele. E Deus já havia falado para Samuel: tem alguma coisa que está errado. Tem alguma coisa que está diferente. E aí, igreja, quero dizer para você que tem lugares que nós entramos, que Deus rejeita, que nós colocamos os nossos pés. Eu quero dizer para você que existe ambientes que Deus já rejeitou na sua história. Existem pessoas que Deus tira do nosso convívio, sabe? Muitas vezes nós não entendemos, gente. Eu sou uma pessoa que amo falar com as pessoas.
E para mim não existe diferença de rico, de pobre, de classe, não existe nada. Só que dá um nó na nossa cabeça quando muitas vezes Deus fala assim: ei, eu rejeitei, não é mais para estar com esse tipo de pessoa. Eu não sei você, mas eu tive inúmeros questionamentos com Deus e falei para Deus: Deus, por que eu não posso mais conversar com aquela pessoa? Sabe quando você rola o feed do seu Face, do seu Instagram? Você já viu essa frase que eu vou falar? Porque Deus ouve conversas que você não ouviu. Porque Deus escutou conversas que você não escutou. E eu rejeitei você de entrar naquele ambiente. Eu rejeitei você de andar com algumas pessoas. Eu rejeitei você de estar com aquele lugar. Sabe por quê? Porque tem lugar que contamina o nosso coração, igreja. Tem lugar que nos tira do propósito. Tem lugar, ai, mas eu gostava tanto. A gente é tão assim, né? Ai, mas eu gosto tanto de ir naquele lugar, pastora, você não tem noção. Lá de verdade eles são meus amigos. Eles enchem a minha bola. Eles me enchem de elogios. Lá eles me dão títulos. Lá eles podem encher a tua bola, eles podem te encher de rótulos, eles podem te dar títulos, mas eles não amam o teu coração. E aí Samuel chegou diante de Saul. Saul, o que você fez? O que você fez, Saul? Não, eu só fiquei com os animais, eu só fiquei com isso daqui, ó. Mas é porque eu vou sacrificar o Senhor. Sabe aquele negócio que a gente não quer desfazer de algo porque a gente acha que a gente é mais forte do que aquilo que a gente está caminhando? Já viu aquela pessoa que fala assim: não, eu posso ficar com todo mundo que bebe. Não, eu posso sair com todo mundo que tá, porque vai todo mundo beber na roda, mas eu não bebo. Uma semana você não vai beber. Um mês você não vai beber. Você continuar mais um tempo com essa pessoa, você está fazendo a mesma coisa. Você está fazendo o mesmo que a pessoa está fazendo. Você está andando da mesma forma que a pessoa está andando. Você está se igualando da mesma forma que a pessoa está fazendo. Porque as pessoas têm o poder de nos influenciar. Ah, mas ninguém me influencia, pastor. Ah, irmãos, desculpa. Eu sou uma pessoa como você, carne e falha. E eu posso olhar para mim, eu não preciso nem olhar para os outros para ver o defeito. Porque a Bíblia, ela é um convite para mim ler ela e olhar para os meus erros, não para os dos outros. E ela me convida a me examinar. E quantas atitudes, como dói isso em nós. Olhar para nós e Deus falar assim: olha, isso eu não aceito, Thaís, isso que você faz. Olha, eu rejeito isso que você faz. Então Samuel não havia entendido que Deus havia o rejeitado. Não negocie o inegociável, igreja. Não troque promessas de Deus por propostas. Eu te garanto que nada vai valer a pena. Nada vai ser comparável a você poder ser quem você é, igreja. É muito bom entrar em ambientes que você pode ser quem você é. Eu estava falando essa manhã, eu odeio ter que ir em lugares que eu não posso ser eu. Eu odeio ter que estar no meio, às vezes, de uma classe social em que eu não posso ser eu. Falar do meu jeito, andar do meu jeito, comer do meu jeito, fazer do jeito que eu gosto. Porque ambientes favoráveis vão fazer que você seja a sua
melhor versão em Cristo. Ambientes favoráveis vão pedir muito mais de você, vão exigir muito mais de você. Então, Deus falou para Samuel: Samuel, até quando você vai se entristecer por causa de Saul? Eu rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre de óleo, vai lá para Belém. Ei, preste atenção, igreja, nessa palavra. Vai lá para Belém, porque eu vou enviar você a Jessé, e eu escolhi um dos seus filhos para ser rei. Ei, igreja, eu quero dizer para você que no meio de um mundo tão corrompido, que no meio de uma sociedade que tem buscado tanta aprovação dos outros, Deus ainda olha e Ele fala assim: eu ainda procuro pelo aquele que é fiel. Os meus olhos ainda contemplam aqueles que têm chorado de madrugada. Os meus olhos ainda enxergam aquele que tem clamado e dizendo: ei, Senhor, se não fosse a tua graça, o que seria de mim, Pai? Se não fosse a tua mão, o que seria de mim, Senhor? A igreja, eu duvido se Saul não quebrasse o coração dele diante do Senhor. Quebra o orgulho, igreja. Quebra o orgulho e diz para você mesmo: eu não posso andar sozinho mais. Senhor, eu não consigo sozinho, Pai. Eu não vou chegar em lugar nenhum sozinho. Eu duvido que se Saul não tivesse chegado diante do Senhor e falado para ele: Senhor, eu errei sim, Pai. Eu fui para essa peleja, olha, aí chegou lá, eu peguei tudo aqueles pertences, eu catei tudo aquilo que não era meu. Ei, igreja, não pegue aquilo que não é seu, não toque naquilo que é seu, não fale daquilo que não é seu. Não desvalorize a casa que você está, igreja. Não desvalorize aquele que ora por você. Não desvalorize o lugar que te alimenta. Seja aquele que olha e fala: eu quero fazer parte daqueles que estão fazendo a diferença naquele lugar. Eu quero fazer parte, Senhor. Olha, Pai, há muito tempo eu não estou sentindo, Senhor, mas não tire a tua presença de mim. Sabe o que Saul fez? Saul não ficou preocupado com a presença de Deus que ele iria perder. Sabe o que tem acontecido hoje em dia? É que as pessoas estão tão cheias de si, mas tão vazias de Deus, que elas não estão mais se preocupando com aquilo que Deus acha. Elas estão preocupadas com aquilo que elas pensam, com aquilo que elas sentem. A Bíblia fala assim: enganoso é o coração do homem mais que todas as coisas, perverso. Quem o conhecerá? Você acha que você conhece seu coração, mas não conhece. Quem diz isso não sou eu, é a palavra de Deus. Não conhece. Mas eu duvido se Saul não tivesse chegado diante desse Deus que é misericordioso, diante desse Deus que não faz acepção de pessoas, diante desse Deus que chega e fala assim: olha, se você tiver um coração quebrantado, eu te ouvirei dos céus, e eu te prepararei para viver coisas grandes e extraordinárias. Ah, igreja. Mas ele falou: Samuel, sai e vai lá na casa de Jessé. Ei, igreja, eu quero dizer aqui para algumas pessoas que há muito tempo já não estava sentindo mais a presença de Deus, que já não estava mais sentindo o toque de Deus. O Senhor, Ele veio lembrar que Ele nunca se esquece de você, e que Ele tem saudade de te ver naquele lugar, mas com o coração sincero. Porque muitas vezes nós estamos num ambiente, mas nosso coração não está nele.
Nós estamos em um lugar que o nosso coração não está nele. Nós estamos vivendo de qualquer jeito, de qualquer forma. Ei, igreja. Mas então, Samuel ele sai para ir para a casa de Jessé. Quem é Jessé? Jessé é pai de 8 filhos. Diga comigo, Jessé é pai de 8 filhos. Então Samuel vai para a casa dele. Jessé, chama os seus filhos. Só que o critério de Deus, ele não é o critério nosso. A escolha de Deus não é a escolha nossa. O homem vê como homem, mas Deus vê o coração. Então fica tranquilo quando você se sentir injustiçado, porque Deus vê o que ninguém vê. Deus sente o que ninguém sente. E aí então Jessé começa a apresentar os seus filhos. E muitas vezes, sabe por que nós queremos se igualar a todo mundo? Porque nós achamos que a aparência é tudo. Tem gente que tem aparência, mas não tem coração. E a Bíblia fala que vem o primeiro filho. E Jessé levou a Samuel só 7 dos seus filhos. Mas Samuel disse: será que é esse? Aí chega primeiro Eliabe. E Samuel olhou, viu forte, bonito, oficial do exército de Israel. Você olha e você fala, é esse. A gente tem uma mania de olhar e falar assim, esse daí é o cara. Temos ou não temos? Aí quando nós conhecemos, não é o cara. Porque a gente olha a aparência. Deus olha o coração. Aí chega ele lá, todo bombado, forte, preparado, guerreia as guerras, é comandante lá, oficial. Mas muito além de ser, de parecer, tem que ser. Aí Samuel enche o coração, né? Porque quando a gente vê uma coisa bonita, a gente fala, é esse. Quantas vezes você foi para arrumar o teu casamento, para chegar ao teu namoro, e você olhou e falou assim, tem que ser bonito. Nada contra, tá, igreja? Aí você se envolve num relacionamento por boniteza, depois não é nada daquilo. Aí daqui a pouco Deus te coloca um que você fala assim, ih, Deus, esse é feio, eu orei para bonito, pai. Eu pedi um homem bonito, uma mulher bonita. Mas aí Deus te coloca uma pessoa que é a tampa certa. É a pessoa exata. Não tem aparência, mas tem coração. E a gente às vezes troca. Mas quando Samuel avistou ele, imediatamente Deus olhou para ele e falou assim, olha, eu não aprovo esse. Não considero a sua aparência nem a sua altura, porque eu já rejeitei esse também. Aí apresenta o segundo, apresenta o terceiro, apresenta o quarto. E a Bíblia fala que apresenta 7 filhos. Fica tranquila, igreja. Deus, Ele não se esquece de você. Pastora, mas está acontecendo bênção, tudo quanto é lugar. Muitas vidas estão mudando. Até o ímpio muda, a gente tem uma mania de se comparar, né? Mas até o ímpio está mudando. Fica tranquila, a tua hora vai chegar, meu irmão. Existe um tempo certo, determinado por Deus para todas as coisas. E aí então a Bíblia fala que Samuel olhou, falou, ei, ainda não é nenhum desses. E ainda não escolhi, Deus não escolheu nenhum desses. Quem escolhe é? Quem escolhe é? Deus. Então quando alguém te nomear para algo, seja para louvar, para cantar, para dançar, para evangelizar, para abrir célula, para ser agente de vida, para ser do acolhimento, para ser da mídia, para ser de qualquer lugar,
Não foi um homem que te levantou, foi Deus. E aí Samuel fala, Deus não escolheu nenhum desses. Ô Jessé, mas não tem mais nenhum aí não? Será que você pode dizer, tem Deus? Eu estou aqui, Senhor. Olha para mim, Espírito Santo. Fala comigo, Pai. Eu ainda quero sentir a tua presença. Eu ainda quero ser cheio da tua glória. Eu ainda quero transbordar. Aplauda Ele mais forte. Ele está neste lugar. Ele não se esquece de você. Você está se esquecendo de você. Você deixou de cuidar de você. Ai, igreja, essa palavra mexeu comigo hoje. Mexeu comigo nessa semana. Para de se sentir inferior a todo mundo. Para de se sentir pequeno. Para de se colocar no lugar que Deus não te colocou. Para de achar que qualquer coisa te serve. Quando você amadurecer na tua fé, quando você amadurecer como cristão, quando você amadurecer, você vai entender que nem tudo é para você. E que o Senhor não se esqueceu de você. Aí Jessé tem que falar, tem mais um aí. Tem mais um. Deus, Ele não desiste de você. Ele não esquece, igreja. Ele fala, ainda tem mais um. Olha a ordem de Samuel. Então ninguém senta para comer enquanto ele não chegar. Oh, igreja, você não entendeu essa? Ninguém vai tomar o que é teu. Ninguém vai usufruir daquilo que Deus deu para você. Ninguém vai tocar naquilo que o Senhor já disse é dele demais. Ninguém, igreja. Então, ó, chama ele lá. Chama ele lá. Já sabe o louvor aqui, por favor. Chama ele lá, porque eu quero ver quem é esse. Aí a Bíblia fala que Davi estava no pasto. Meu irmão, eu quero dizer para você que você pode estar no lugar mais escondido, mas quando Deus te encontrar, Ele vai te pegar. Quando Deus falar que é a hora e pronto, acabou. Deus, Ele escolhe, e a capacidade Ele é quem dá. Então fica tranquilo. Não precisa sair agradando todo mundo para você estar em lugar que às vezes você quer conquistar. Porque você pode estar no lugar mais improvável, que Deus vai te encontrar. Que Deus vai dizer para você, chegou a tua hora. Chegou o teu momento. Se coloque em pé, igreja. Chama ele lá. E aí vai lá alguém chamar Davi. E a Bíblia fala que vem Davi. Oh! Davi vencendo ele. A Bíblia fala que Davi já tinha matado um urso e um leão. Ei, quantas batalhas você está enfrentando para estar aqui hoje? Ei, mulher, quanto tempo você sofreu por esse relacionamento para que teu marido estivesse aqui hoje? Quanto tempo você lutou para que as coisas na sua casa fossem diferentes? Quanto tempo, homem, você pediu e orou ao Senhor para que o Senhor não te envergonhasse mais, para que aquele teu salário fosse suprir o que a tua casa precisa? Irmãos, na nossa força nós podemos fazer muitas coisas, mas na força do Senhor coisas extraordinárias, coisas grandes acontecem. Naquele que pode todas as coisas, meu irmão, nada para você se torna impossível. Nada. E vem Davi, e a Bíblia fala, traga-o aqui. Ninguém vai sentar aqui para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou então chamar e ele veio.
E ele era ruivo, de olhos belos, de boa aparência. E então, estava lá Samuel sentado esperando. Vem, Davi. Ei, sai da tua caverna hoje, irmão. Sai desse lugar de vítima ou de coitado. O Senhor está te chamando porque Ele lembrou de você. E aí chega imediatamente, Deus fala: Samuel, levanta, esse, unge ele, porque esse eu escolhi. Deus está escolhendo pessoas para que não se conforme com aquilo que está vivendo. Deus não te chamou para conformar com este mundo, mas Deus te chamou para ser diferença. Feche teus olhos, igreja. Feche teus olhos e começa a viver aquilo que o Senhor, o céu já avistou, o céu já viu, o céu já sabe aquilo que Ele vai entregar sobre a sua vida. O céu já determinou as bênçãos celestiais para a tua história, o tempo determinado, a hora determinada. E Ele olhou e disse: esse, unge ele. Ei, igreja, não havia o Espírito sobre Davi até este momento, mas o ungido é aquele que recebe unção. O ungido é aquele que é separado pelo Senhor. E eu creio que Deus tem separado essa igreja. Deus não tem feito acepção de ninguém. Deus tem separado essa igreja para ser diferente. Deus tem separado os seus filhos para fazer coisas grandes. Se você era capaz de fazer coisas, imagina com Deus, meu irmão. Imagina com Deus. E a Bíblia fala: Samuel apanhou o chifre cheio de óleo, ungiu Davi na presença dos seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. E eu quero determinar sobre nós essa promessa: o Espírito Santo vai se apoderar da tua vida, meu irmão. Essa presença que vai incomodar-nos, essa presença que vai nos desmanchar, essa presença que vai nos tocar, Senhor. Leva-me ao lugar. Diga isso a Ele. Onde só você e eu desfrutamos do momento. O que? Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor, Senhor. Eu dependo desse amor. E sem ti eu sei. Diga a Ele: leva-me, Senhor. Leva-me ao lugar. Declare: Pai, eu não quero sair deste lugar. Onde só você. Eu quero sentir a tua presença, Senhor. Te amo, meu papai. O quê? Eu dependo desse amor. E sem ti eu sei que e chegou na minha tormenta, me livrou em Ele te viu problemas. Quando ninguém te via, minha tristeza. Ele mandou alguém lá no pasto te buscar. Ele mandou alguém lá no teu quarto dizer: Ei, Deus tem uma palavra pra você. Me deu um lugar na mesa. O meu Pai não me rejeita. E chegou na minha tormenta, me livrou em meus problemas. Seja livre, seja cheio da presença. Mudou minha vida inteira. Me vestiram com roupas novas, pois aceitei minha cabeça. Me deu um lugar na mesa. O meu Pai, Ele não te rejeita. Ele lembra de você. Ele te amou quando ninguém
te amou. Ele te enxergou no meio do choro, em uma cama de hospital. Ele te enxergou numa mesa de bar. Ele te enxergou no meio das drogas. Ele te enxergou em um ambiente muito desfavorável, para dizer para você: quando eu me lembro de alguém, eu unjo essa pessoa, eu separo essa pessoa, eu levanto, eu curo feridas, eu saro, eu restituo, eu mostro que eu sou Deus na tua história. Eu digo pra você: eu preparei um banquete pra você. Entra na minha presença, sinta a falta da minha presença. Seja cheio, seja cheio. Aleluia. Põe a mão na sua cabeça. Diga assim comigo: o Espírito de Deus se apoderou da minha vida. Igreja, olha aqui para mim. Quando o Espírito de Deus, ele se apodera de uma pessoa, nós não temos mais controle do que somos. Ele é quem tomou o controle da tua história nessa noite. Ele vai te colocar em lugares que você nem imagina. Ele vai fazer do esquecido alguém lembrado por Ele. Que nós possamos guardar essa palavra no nosso coração essa noite. Nós precisamos ser cheios de Deus. E Davi foi tão cheio de Deus, igreja, que a Bíblia narra aqui, passou 15 anos para ele viver sobre o reinado dele. Às vezes a gente recebe uma unção e já quer viver ela no outro dia. Mas existe um processo de amadurecimento para que essa visão se cumpra sobre nós. Deus prepara a nossa vida, o nosso coração para viver isso. E a Bíblia fala que Davi foi preparado para isso. 15 anos. E quando ele assumiu de verdade Israel, ele falou: está faltando alguma coisa neste lugar. Traga-me a arca da presença, porque a presença vale muito mais. Aquele que tem contato uma vez com a presença jamais se esquece dela. Pastora, mas o que acontece então? Se Deus me rejeitou, se eu me sinto excluído dessa promessa, quero dizer para você que todas as pessoas são insubstituíveis. Será que você pode olhar para você e falar: eu sou insubstituível? Só que preste atenção. Insubstituível não quer dizer que se você não fizer, Deus ele vai levantar outra pessoa para fazer. E não é porque Ele está te tirando, é porque você rejeitou antes dele entender que você já não queria mais aquilo. Então não rejeita aquilo que o Senhor está colocando sobre a tua vida, sobre a tua mão. Seja fiel àquilo que o Senhor está te entregando. Ele não faz acepção, mas Ele lembra de nós. Amém, igreja? Glória a Deus.